Olá galera, eu sou o professor Wagner do curso Agora Vai e venho trazer para você hoje a nossa aula número 1, Física. Como medir? A física, gente, é a ciência que trata da natureza e daquelas grandezas que são possíveis medir. Por exemplo, eu consigo medir a distância daqui até a padaria mais próxima, consigo medir a distância daqui até o meu colégio, mas, por exemplo, é possível medir o medo que você está sentindo agora em relação ao vestibular? Ou medir o tamanho da sua fome, porque a gente está próximo da hora de comer? Não, não é possível medir essas coisas. Eu posso dizer o quão grande é comparando com a fome de outra pessoa ou com o medo de outra pessoa, mas medir realmente, criar uma unidade de medida é impossível. Já outras grandezas, como a distância daqui até a padaria ou até o colégio, é possível medir. Sobre essas grandezas eu quero falar com você. Vem comigo, vem ser sucesso! Bom, pessoal, a nossa primeira aula vai falar sobre algarismos significativos, notação científica e ordem de grandeza. A nossa ideia é criar uma precisão nas nossas medidas. Você sabia que antigamente as medidas eram feitas utilizando parte do nosso corpo? É verdade. As pessoas mediam, por exemplo, algumas coisas com polegadas, ou jardas, ou pés. Só que havia uma certa imprecisão em relação a essas medidas. Verdade. Imagina que a unidade de medida padrão utilizada numa certa região era parte do corpo do rei. Então, o polegar do rei, a mão do rei, o pé do rei. Só que quando esse rei morria, o próximo rei que o substituía não tinha as mesmas medidas. Então, era necessário criar um novo padrão. E aí, criava-se uma grande confusão em relação às medidas. E quando você ia fazer comércio com outros povos em outras regiões? Qual medida utilizar? Do reino A ou do reino B? Criava-se uma confusão extrema. Para suprir isso, para acabar com essa confusão, criou-se o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Ok? Medidas padronizadas utilizadas no mundo inteiro. Bom, mas a gente vai falar disso mais para frente. A nossa ideia agora é falar sobre como criar precisão nas medidas. Vamos lá, galera. O nosso primeiro tema, então, vai ser algarismo significativo. Imagine o seguinte, eu tenho uma barra. Tá vendo a barrinha aqui do lado? Então, eu tenho essa barra, certo? Para essa barra, eu quero saber o comprimento dessa barra. Para saber o comprimento dessa barra, a gente vai utilizar uma reguinha padronizada. Ela está medindo aí em centímetros. Tá vendo? Quando eu vou tentar fazer essa medida, dá uma olhada. Ela está marcando 4, alguma coisa, mas eu não sei te dizer 4, quanto. Eu tenho certeza do 4. Ah, isso ninguém me tira. Mas o que vem depois, sei lá, passou um pouquinho do meio, acho que é 0,6 ou 0,7. Deve ser. Percebe que esse valor é uma estimativa. É algo que eu tenho ideia. Me aproximo, mas não tenho certeza desse valor. Então, o primeiro valor é o valor correto. A estimativa eu vou chamar de duvidoso. Ok? Então, a precisão dessa minha medida está no centímetro, 4. O que vem depois é duvidoso, certo? Beleza. Então, minha resposta pode ser 4,6, pode ser 4,7. Mas nesse padrão, eu conseguiria falar que essa resposta poderia ser 4,63 ou 4,71? Impossível, gente. Por que impossível? Vamos criar um padrão, um jeito de medir, certo? Se eu tenho um algarismo correto, tranquilo. Se eu tiver mais algarismos corretos, melhor ainda. Mas duvidoso, eu já não tenho certeza do 6 e do 7, aí eu quero colocar mais um algarismo, eu vou ter menos certeza ainda. Então eu vou estar me aproximando mais do erro do que do acerto. Então a gente não considera.
Os nossos algarismos, as nossas medidas terão apenas unicamente um algarismo duvidoso. Certo? Então essa resposta 4,63 ou 71 está errada. Certo? Continue. Pega essa mesma régua, só que agora eu vou utilizar uma régua um pouco melhor. Agora minha régua, além de centímetros, ela tem barrinhas de milímetro. Ah, aumentou a precisão da nossa medida. Porque dá uma olhada, a hora que eu vou medir, eu passo uma reta ali para tentar analisar, eu vou ter 4,6 com certeza. Mas e o que vem depois? Porque não está batendo no 4,6, está entre ali o 6 e o 7. Bom, está um pouquinho para frente do meio, pode ser 0,05 ou 0,06. Essa é a nossa estimativa. Percebe como essa medida é mais precisa do que a anterior? Porque na anterior eu tinha 4 centímetros, certeza. O resto era duvidoso, não sabia. Agora eu tenho 4,6 de certeza. Eu só não sei o próximo algarismo. Então eu tenho mais um algarismo. E esse último algarismo, ele é duvidoso. Essa medida pode ser, então, 4,65 ou 4,66. Olha como ficou mais preciso. Não tem o 4,7. A região de incerteza é muito menor. Agora está na casa dos centésimos. Perfeito, gente. Então, no primeiro caso, o nosso algarismo correto era só 4 e o duvidoso era o 6. Agora, nós temos o 4,6 como correto e o último lá, 0,06 ou 0,05 como duvidoso. Os algarismos serão sempre escritos dessa forma. A parte correta e a parte duvidosa. Quanto mais algarismos corretos eu tiver, mais precisa vai ser a minha medida. Vamos lá, ó. Vamos calcular um tempo de um experimento. Estou fazendo um experimento muito demorado e a primeira parte do experimento levou 27,8 horas. Já a segunda parte do experimento levou 1,324 horas. A terceira parte levou 0,66 horas. Como que eu vou somar o tempo total desse experimento, gente? Dá uma olhada no seguinte. Na primeira parte, eu tenho 27,8 horas. Na segunda parte, 1,324 horas. Se eu for tentar fazer essa soma utilizando todas essas casas decimais, eu vou ter uma imprecisão na minha medida. Porque a primeira parte só tem uma casa depois da vírgula. Na segunda medida, eu tenho 3 casas depois da vírgula. Existe uma relação de imprecisão entre essas medidas. Como que eu faço, então? Eu vou utilizar como padrão aquela medida que me dá um algarismo duvidoso, a menos precisa. E toda a minha medida vai ter que ser em cima dessa menos precisa. Eu não posso cometer o erro de colocar mais algarismos duvidosos na primeira parte e me aproximar mais do erro. Eu tenho que puxar o exercício para mais próximo da parte correta. Então, eu não posso colocar que isso vai ter 29,784 horas. Não seria a resposta correta. Eu tenho que utilizar como padrão a primeira medida, que é a que tem menos algarismos, a mais imprecisa. E aí, arredondar esse sistema para 29,8 horas. Deixar exatamente com o mesmo número de casas decimais da medida mais imprecisa do meu sistema. Certo? Ah, você não sabe arredondar? Vem comigo. Dá uma olhada aí, ó. Regras de arredondamento. Se o nosso último algarismo lá for algo maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 4, a gente vai arredondar para baixo. Como arredonda para baixo? A gente vai manter o penúltimo algarismo e vai excluir o último. Exemplo, se eu tiver 2,43, dá uma olhada que o último algarismo é 3. 3 é menor ou igual a 4. É menor que 4, na verdade. Então, eu vou excluir ele e vou arredondar para baixo, vou me aproximar do 2,40. Na verdade, excluir o 3 e mantenho o 4 na medida, fica 2,4. Certo? Agora, e se o nosso valor tiver maior que 5 e menor ou igual a 9? A regra de arredondamento agora é para cima. Como assim, professor? Dá uma olhada no exemplo. 2,46. Perfeito? O 6 é maior do que 5. Então, eu vou arredondar isso para cima. O que eu vou fazer? Eu vou excluir o último algarismo e o penúltimo ele vai subir uma casa. Vai ficar, então, 2,5. Ok? Perfeito, então, galera.
Professor, peraí, faltou alguma coisa. O quê? E se for igual a 5? Ah, é verdade. Se for igual a 5, aí a gente tem uma seguinte regra. Dá uma olhada. Eu tenho esse número 2,6500, extremamente preciso. Nesse caso, eu vou arredondar para baixo, 2,6. Agora, se eu tiver 2,6501, percebe que depois do 5 tem algum número lá diferente de 0. Se tem algum número diferente de 0, eu vou arredondar para cima. Ok? Siga essa regra. Depois do 5, todo mundo igual a 0, arredonda para baixo. Depois do 5, alguém diferente do 0, seja o menor número possível, vou arredondar para cima. Perfeito, galera. Essa foi a nossa aula sobre algarismo significativo. Em breve, na próxima aula, alguns exercícios. Não deixe de acompanhar os exercícios, elas são muito importantes. Ok? Pessoal, esse é o curso Agora Vai, levando para você um conhecimento de qualidade. Se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos, acompanhe as nossas playlists e divulgue o nosso trabalho com seus amigos e colegas. Dessa forma, você vai estar ajudando o canal a se manter no ar e vai estar ajudando milhares de pessoas a aprender um pouquinho mais de física. Um abraço, galera, valeu e até a próxima aula.